Olá, o semiárido brasileiro vive um novo momento. O desenvolvimento vem em cadeia. Água nos reservatórios, incentivos para os produtores rurais, possibilidades de mercado geradas pela demanda mundial por alimentos. Paralelo a isso, os municípios preservam tradições, buscam o equilíbrio. E é esse o diferencial em relação aos grandes centros. No interior, ainda é possível voltar no tempo, olhar para trás em prédios seculares, lendas, tradições. A ponte entre presente e passado e riqueza histórica, somada à riqueza agropecuária, são destaques do programa Conhecer de hoje. Passado preservado. Construções seculares guardam a memória de Icó. A cidade que nasceu às margens de um rio mantém um dos mais ricos patrimônios arquitetônicos do Brasil. Rota hídrica bem aproveitada. Manancial que nasce no Cariri alimenta um dos mais antigos projetos de agricultura no centro-sul do Ceará. Conhecimento aprimorado. Assistência técnica dá novo impulso a agricultores, com retomada da produção e investimento em novas culturas. Desenvolvimento de grão em grão. Arroz irrigado se mantém como destaque há mais de 3 décadas no perímetro Icó Lima Campos. Modernização. Fruticultura abre novas possibilidades de mercado e aumenta o lucro dos irrigantes no centro-sul cearense. O programa Conhecer está no ar. No centro-sul do Ceará, num dos pedaços mais secos do Nordeste, uma terra que tem nome ligado à água e origem num dos mananciais mais importantes do estado. Um lugar adornado por arquiteturas barrocas e neoclássicas, cheio de fatos curiosos, alguns difíceis de acreditar. Lendas que povoam o imaginário dos moradores, dos visitantes, dos que apenas ouvem falar. Os contornos da história de quase 300 anos do município de Icó estão ligados às atividades que também construíram a história do Ceará. Exatamente por isso, o município carrega uma vocação forte para tudo que está ligado à lida no campo, ao solo, à água. É o desenvolvimento que chega ao século XXI, bebendo da mesma fonte de onde tudo começou. Rio da Roça. O significado do nome da cidade remete ao bem mais precioso do sertão, água. Icó nasceu às margens do Rio Salgado, no centro-sul cearense, em 1735. A cidade centenária guarda o passado, o Ceará colonial. São 1.936 quilômetros quadrados de tradições, transformações, desenvolvimento e história. Icó do século XXI é movimentada, investe no comércio, na urbanização, mas mantém viva a tradição agropecuária, com áreas produtivas no campo e rebanhos vistosos no pasto. E foi justamente o caminho das boiadas que fez de Icó reduto econômico do Ceará colonial. O coração da cidade, o Largo do Teberge, hoje uma das maiores praças do mundo, com 966 metros, foi no passado um entreposto comercial. No século XIX, esta era a rota comercial que interligava os estados do Ceará, Paraíba, Piauí, Bahia e Pernambuco. Segundo os relatos históricos, em 1859, circulavam por aqui cerca de 1.000 carros de boi por mês, transportando mercadorias, principalmente o couro e a charque, produtos característicos do Brasil colonial. No Brasil moderno, o Largo do Teberge é uma espécie de túnel do tempo, cercado por prédios seculares, que contam a história de cearenses e brasileiros. A casa de câmara e cadeia, construída para prender pessoas, hoje é uma fortaleza histórica. Guarda nas paredes de 1,50 m de espessura capítulos importantes de um Brasil em guerra. No dia 11 de julho de 1824, a Câmara de Vereadores de Icó, justamente com a sociedade, se rebelaram contra a Constituição de Dom Pedro e passaram a fazer parte do movimento chamado Confederação do Equador. E alguns icoenses foram fuzilados aqui no pátio da Casa de Câmara e Cadeia.
Além disso, outras pessoas importantes da época, como a Barba de Alencar, o Tristão Gonçalves e o Zé Martiniano, estiveram presos aqui. A religiosidade característica dos sertanejos também está imortalizada na arquitetura secular. A igreja de Nossa Senhora da Expectação é o marco zero. A primeira edificação do lugar, erguida em 1709, prova a resistência da fé, sólida como pedra. O Largo do Teberge também abriga a Igreja do Senhor do Bonfim, construída em 1749. Além de ser um dos mais antigos monumentos históricos do Ceará, a Igreja do Senhor do Bonfim é cenário da terceira maior festa religiosa do estado, perdendo apenas para Juazeiro do Norte com as romarias do Padre Cícero e para Canindé com os festejos em homenagem a São Francisco. A festa do Senhor do Bonfim acontece no mês de dezembro e durante uma semana reúne cerca de 100 mil pessoas. A grande movimentação de fiéis ao longo dos anos pediu mais espaço. Foi construída também no Largo do Teberge outra igreja, maior, para onde a imagem do Senhor do Bonfim seria transferida, mas uma lenda fez com que os devotos preferissem a igreja menor. Existe uma lenda que diz que no dia de que tirar a imagem do Bonfim para colocar em outra igreja, no altar-mor da igreja tem uma baleia que está adormecida. Essa baleia acorda e começa a jorrar água e o qual vira um braço do mar. A conclusão, terminaram a igreja para colocar a imagem do Bonfim. Só que no dia de levar a imagem, os fiéis, com medo da lenda, não deixaram levar a imagem. E o Senhor do Bonfim continua na mesma igreja. As lendas também povoam este sobrado, ao lado da Igreja do Bonfim e bem em frente ao Teatro das Ribeiras dos Icós. Aqui morou o Barão do Crato, homem de fortuna e influência. O Barão do Crato, ele muito orgulhoso, ele não queria se juntar com a sociedade. O que foi que ele fez? Ele construiu um túnel para ir para o teatro. Muitas pessoas vêm até de outros estados a conhecer a lenda do Barão do Crato, né? Que é o túnel que ele construiu para ir para o teatro. De acordo com a lenda, o túnel do Barão do Crato vinha dar exatamente neste local. A subida é um pouco difícil, o túnel é bem escuro, mas é privilegiado, porque ele vai dar exatamente no palco principal. O desenho neoclássico faz do teatro um lugar simples e belo, com algumas peculiaridades. Foi construído em 1860, mas nunca foi inaugurado. Na época da inauguração do teatro, a sociedade ela não queria chegar primeiro para ver a vestimenta uma da outra. O que é que fazia? Mandava os seus escravos, ou então os seus serviçais, observar quem chegava primeiro. Porque ninguém queria chegar primeiro, porque as pessoas queriam ver quem vestia melhor. Aí a noite foi passando, aí veio o dia e o teatro nunca foi inaugurado. Saindo do largo e percorrendo as ruas do centro, encontramos outras relíquias arquitetônicas. Fachadas coloridas, ricas em detalhes, sacadas trabalhadas em ferro, grandes portas, janelões em madeira maciça, piso e azulejos originais. É o Nordeste brasileiro em estilo barroco e com linhas neoclássicas, arquitetura europeia do século XVIII. Hoje, história e patrimônio. Os sobrados seculares são inspiradores. O Palácio da Alforria, por exemplo, marca a abolição dos escravos em Icó. Foi aqui também que nasceu o comendador Nogueira Acioli, em 11 de outubro de 1840. A construção barroca conserva linhas originais, como as biqueiras em formato de boca de jacaré. A igreja de Nossa Senhora do Monte é outro patrimônio. A escadaria de tijolo aparente leva ao templo simples, erguido no alto. Dentro, a cor do ouro reflete e ilumina as imagens sacras.
A herança arquitetônica se soma à herança econômica. A Icó da charque, do couro e do gado continua negociando o desenvolvimento. O novo capítulo da história é escrito com fartura hídrica, açudes cheios, terras produtivas. Para um lugar que tem nome de água, não é difícil conquistar no dia a dia um espaço cada vez maior no Nordeste que planta, colhe e preserva a história. Daqui a pouco, o desbravador do Ceará, no longo trajeto cortando o sertão cearense, Rio Salgado deixa desenvolvimento por onde passa. Um dos destinos do manancial é um dos mais antigos projetos de agricultura do estado. O perímetro Icó-Lima Campos passa por reformas e restauração de canais que conduzem a água às lavouras. O perímetro Icó-Lima Campos, no centro-sul cearense, vive um momento de transformação. Obras de restauração recuperam canais, estradas, melhorando a infraestrutura para potencializar a produção. Os irrigantes também estão aprendendo a modernizar o trabalho nos lotes com assistência técnica. Todas essas mudanças vão revitalizar o perímetro, que beneficia pequenos e médios produtores rurais cearenses. O Icó-Lima Campos tem história. Recebe água de grandes reservatórios, como o Oroz, água que é conduzida por um dos rios mais importantes do sul cearense, o Rio Salgado. O Rio Salgado nasce no município do Crato, mais precisamente na Chapada do Araripe, reduto natural do Cariri cearense. As águas do Salgado cortam 23 municípios em 308 quilômetros de extensão, conduzindo fertilidade à ribeira do seu curso. O rio liga o sul cearense ao Atlântico, numa rota hídrica pelo sertão. Mas a água cristalina da nascente vai mudando de cor durante o trajeto, por causa das constantes e crescentes agressões ambientais. Para vencer a poluição, o Salgado ganha reforço de grandes reservatórios para beber água limpa e continuar o trajeto. O primeiro fôlego é no encontro com o açude Oroz, um dos mais importantes reservatórios do Ceará, com capacidade para acumular 2 bilhões de metros cúbicos de água. A perenização empurra o Salgado até o município de Icó, onde recebe nova carga de água do açude Lima Campos. Depois vem o encontro com o rio Jaguaribe. Juntos eles alimentam o maior açude do país, o Castanhão. É a última parada antes de desaguar no oceano. Na Rota do Salgado está uma área geográfica de 13.275 quilômetros, onde vivem cerca de 850 mil pessoas. O rio cumpre papel importante no desenvolvimento agropecuário, atividade vital na região. Além dos vazanteiros que plantam às margens do manancial, existem projetos de irrigação que dependem do Salgado. Um deles é o Icó-Lima Campos, um dos mais antigos perímetros do Ceará. Criado em 1973, o perímetro tem 2 pontos de captação de água. O primeiro direto do açude Lima Campos, que abastece este canal, construído em 1933, um ano depois do reservatório e 40 antes do perímetro. Naquele período já foi implantado o posto agrícola em cooperação com os proprietários. Então, desde esse momento que as vases do Salgado pratica irrigação. E a partir do ano de 1970, 72, 73, se deu a implantação do perímetro irrigado e hoje se atende, né, os irrigantes em torno de 467 irrigantes que estão instalados nesse perímetro. Esse canal irriga 30%
do perímetro irrigado. Recém-reformado, o canal irriga por gravidade, ou seja, percorre naturalmente os lotes, levando água às plantações. Deste outro lado, ainda na parede do açude, há uma segunda liberação de água, que vai perenizar justamente o Rio Salgado, de onde mais na frente é capturada a água para outro trecho do perímetro, que está parado por falta de manutenção, mas as obras de recuperação estão em andamento. R$ 4.305.000 foram liberados para várias restaurações, entre elas as dos canais que conduzem a água até os lotes. No Canal Sul, as máquinas não param. No Canal Norte, os serviços de limpeza e recuperação vão potencializar o abastecimento. Ele hoje mesmo estaria operando com a capacidade de uns 20% a 30%. Mediante esse trabalho que está sendo feito, ele voltará a operar com sua capacidade total, atingindo 100%. Além dos canais, as obras também incluem os diques de proteção às margens do rio, recuperação das placas do canal adutor, estradas, coletores, estações de bombeamento e pequenas redes de energia. Tudo deve estar pronto agora, no mês de agosto. A conclusão das obras, somada à intensificação da assistência técnica no perímetro e Colima Campos, podem retomar o potencial produtivo. A modernização também deve movimentar economicamente o perímetro, gerando lucro para os irrigantes. O que vai fazer com que a família não tenha que sair do seu município para ir para São Paulo, para ir para outras cidades. Querem empregar alta tecnologia para que consigam sobreviver na terra que eles nasceram. Olhando para o futuro, os irrigantes vão revitalizar produções tradicionais, cultivadas hoje em menor quantidade, como é o caso do arroz, feijão e milho. Outra meta que já começou a ser colocada em prática é o investimento na fruticultura. A fruticultura, por ter uma cultura de ciclo curto, ela gera receita mensal. A nossa esperança maior que venha dar aqui um incremento maior à produção. No próximo bloco, você vai ver que os irrigantes que resolveram investir na fruticultura já estão colhendo resultados. E os cultivos tradicionais, produção de arroz no perímetro e Colima Campos, abastece mercado local e prova que a terra do centro-sul cearense está entre as melhores para o cultivo do cereal. Os irrigantes do perímetro e Colima Campos, no centro-sul cearense, estão apostando na modernização dos lotes. Os investimentos em culturas mais rentáveis, bem aceitas no mercado, como as frutas, já começaram. A assistência técnica garante produtividade, qualidade e lucro. Mas essa modernização não significa esquecer o passado produtivo. Plantações tradicionais como o arroz, o milho e o feijão permanecem ativas. O desafio é melhorar a produção e a participação no mercado. Os grãos ficam ainda mais dourados no sol do meio-dia. O calor escaldante e o céu sem o menor sinal de chuva, nem de longe atrapalham a produção. É arroz irrigado, cultivado no perímetro e Colima Campos, no centro-sul cearense. A safra recém-colhida já está devidamente embalada e armazenada, no ponto de seguir para o comércio. Mas é preciso esperar o momento certo para aumentar o lucro. Se o cara se apressar, aí na época da safra se vender é prejuízo. Mas o banco financeiro, sempre a gente trabalha aqui com o banco, aí é um ano, aí você se prepara e pode guardar. O arroz é uma das culturas de destaque no perímetro. Desde a construção em 1973, é cultivado nessas terras. Um setor inteiro foi preparado para o cereal. Nesta vila, todos são produtores de arroz. No último mês de junho, foram colhidos 188 mil quilos. Um novo ciclo produtivo deve começar em breve.
As terras do perímetro destinadas ao arroz estão prontas para uma nova temporada de plantio. Em aproximadamente 30 dias, 450 hectares começam a ser cultivados e uma nova safra será colhida até o final do ano. Seu Edmar faz rodízio nas terras para manter a qualidade do solo. Colheu a safra de inverno e agora vai plantar a de verão. Eu planto uma parte de inverno e planto outra de verão, porque para não explorar muita terra. Aqui eu planto de inverno, só planto no outro inverno. E aqui eu planto de verão, planto no outro verão. E assim eu vou fazendo esse rodismo e sempre eu tenho a produção. O perímetro Icó Lima Campos une as culturas tradicionais temporárias, aquelas que são colhidas em um determinado período do ano, às culturas permanentes, como as frutas, que podem ser colhidas o ano inteiro. Aí cabe ao produtor escolher o plantio que melhor se adeque à sua realidade, levando em consideração principalmente o mercado e o manejo. Seu Martim atravessou décadas no campo. Só no perímetro são 33 anos. Começou com as culturas tradicionais, arroz, feijão e milho. À época, as melhores opções de cultivo. No início do perímetro aqui, todas essas áreas elas foram feitas adequadas a esse tipo de cultura, né? E realmente na época o que a gente tradicionalmente produzia seria o feijão, o milho e o arroz. Agricultura tradicional. Há 5 anos, o agricultor resolveu virar fruticultor. Viajou, se capacitou e apostou na diversidade. Goiaba, sapoti, manga, graviola, coco e caju. A maior parte do plantio é consorciada. A técnica implantada pela Embrapa de forma experimental deu certo. O irrigante ainda ganhou economicamente, eliminou custos com máquinas e passou a vender a produção com mais facilidade. A questão da fruta ela é muito mais aceitada hoje no comércio do que propriamente o feijão, o milho e o arroz, né? Então o comércio é mais aberto para a fruticultura, todo canto tem o comércio. Aí isso aí não foi nem a questão de eu optar, foi eu ver que realmente aquilo ali seria uma coisa mais viável do que o milho, o feijão e o arroz. Mas para aproveitar melhor todo o potencial da terra e chegar ao lucro, o caminho foi duro. O produtor teve que cumprir as penitências sertanejas na luta contra as adversidades. Nós passamos aqui por um período de processamento de água que não tinha, a água era racionada, a água ficou só para as culturas permanentes. Pegou justamente na época da implantação dessa área de graviola e sapoti. E como já estava plantada, muitas das vezes aqui ficava faltando água e eu carregava água na moto, trazendo água na moto em garrafa de 2 litros e botando para as culturas não morrer. Já estava no processo de convênio DENOX e governo do estado, já tinha sido começado esse processo de cavamento de poço, de botar energia nos lotes. Então eu sei que nesse sacrifício todo foi apressado a cavarem um lote aqui, um poço aqui no meu lote, né? Aí eu comecei a fazer irrigação já localizada. Hoje, com o poço cheio e a irrigação molhando bem a terra, a área de cultivo se multiplica. As goiabas, então, são 350 pés, que no ano passado renderam 900 caixas de 20 quilos cada. E uma nova colheita já começou. O próprio irrigante colhe as frutas com cuidado. Depois elas são organizadas nas caixas. Embaixo as mais verdes, na parte de cima as mais maduras, mas todas com padrão de qualidade. Teve isso aqui, não vai para o comércio. Teve qualquer deficiência no fruto, não vai para o comércio. Por quê? Porque isso atrapalha a comercialização. Você não vai comprar fruto estragado, nem eu, nem ninguém vai comprar. Então a nossa preocupação maior é já levar classificado daqui para que o produto tenha qualidade do comércio. Mas não há desperdício. As frutas reprovadas na classificação têm destino certo. Essas é proveitosa a questão de levar para os animais, né? A questão do porco, o gado. E muitas das vezes a gente vende para a indústria também. A indústria ela absorve esse tipo de goiaba, faz a polpa. Embora ainda seja um pequeno produtor, seu Martim sabe que é possível crescer. A produção comercializada apenas no mercado local de Icó já lhe rende o sustento da família e o suficiente para manter e até fazer melhorias no lote. Ele acredita que dá para chegar mais longe, se estiver sempre perto da roça.
Eu sou um agricultor que eu acredito, né? Eu acredito até porque, aonde eu passei, nas regiões que eu passei, eu vi o pessoal muito bem, trabalhando com fruticultura muito bem. Aí eu sou um cara que eu trabalho mesmo, não tem isso não. Quando foi começar a implantação do meu lote de fruticultura, eu botei foi para valer mesmo, não teve negócio de ficar só esperando que os outros viessem fazer, não, metia a mão na massa mesmo, né? O programa Conhecer de hoje fica por aqui. Volta na próxima semana. Comunique-se conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.